Olá, meu nome é Ellen e esse é meu sinal. Estou aqui para falar sobre a emocionante trajetória no meu trabalho de tradução de tela para tela, da famosa obra de Van Gogh, Noite Estrelada. Antes de mais nada, é importante ressaltar que me baseei em conceitos de tradução intersemiótica para realizar a minha análise, mas que a minha adaptação, envolveu processos de tradução interlinguística, intersemiótica e intrasemiótica. Tentarei resumir essas ideias apresentando um quadro resumo e também esse conceito. Basne, o primeiro passo para examinar o processo de tradução deve ser aceitar que, embora a tradução tenha um componente central, atividade linguística, ela pertence mais propriamente à semiótica. Vamos a seguir a imagem dos dois quadros, o de partida e o de chegada, resultado desse trabalho sobre os quais falaremos a seguir. Vamos mostrar como fiz a tradução. A iniciativa do Brasil Desenhado BD. Esse é o sinal, propondo o aprimoramento dos alunos surdos em desenho. Minha primeira aquarela, o silêncio em movimento, com peixes e gotas na água. Outra pintura minha é a Árvore da Vida. Foi um sonho que tive sobre como trazer para a população o saber e o entendimento de que nosso mundo está sendo destruído. As raízes da árvore formam o cabelo de uma pessoa em formação. Tudo está interligado. O texto de partida é A Noite Estrelada, 1889, de Van Gogh, um óleo sobre tela, que faz parte da coleção permanente do Museu Metropolitano de Nova York. O poema é uma referência direta e explícita à pintura desde a escolha do mesmo título, A Noite Estrelada, até a ordem e sequência que o poema tem, sendo uma tradução intersemiótica da pintura de Van Gogh. Gancho para a análise do quadro. A construção do quadro Caminho de Luz, de minha autoria, remete a um sonho que tive antes de conhecer o quadro de Van Gogh, Noite Estrelada. Esse sonho que tive na minha infância foi tão importante que mantive retido na minha memória até os dias de hoje de forma vívida. Nele havia uma grande árvore que depois encontrei uma parecida na asa norte de Brasília, me levando para o mundo infantil puro. A árvore grande do meu quadro representa isso. Essa árvore está representada como árvore do quadro de Van Gogh do mesmo lado. Essa pureza infantil é que me conectou ao quadro de Van Gogh e permitiu a tradução. O céu ondulado e em movimento como o meu. O silêncio está em movimento, cheio de vida, e representei com linhas onduladas como ele. Quando eu era criança, achava que a meia-lua minguante ou crescente era decorrente de uma explosão e de que essa explosão
resultaria mais estrelas que iluminaria ainda mais a cidade. Essa lua de Van Gogh representa isso e mantive isso no meu quadro. Em meu sonho, as estrelas não eram brancas, eram de um amarelo vivo, como se refletissem a luz da cidade. Inclusive, a lua era amarela brilhante. Também, as nuvens se movimentando lentamente pareciam como se fosse um mar ondulante, seguindo o toque de uma música, andando por entre o caminho das estrelas. A noite, para o meu sonho e para aquela menina, era e é mais do que calma, silenciosa e aconchegante. Me lembra o outro meu quadro, Pingo de Luz. Essa parte do quadro mostra meu momento presente dentro dele. Quando o guarda-chuva vermelho se abre, sinto que é uma forma de expressão do poder do silêncio, tendo em vista que ela não consegue falar. O trabalho da tradução é um processo que permite realizar a experiência de leitura da realidade verbal, sonora e de imagens do mundo por parte da pessoa surda, e pode ser feito de diversas formas, seja por meio da língua de sinais, por meio de obra pictórica ou outras formas, mas que permita a simples construção íntima e a compreensão da realidade ao seu redor. Nos quadros ao lado, temos os conceitos de diversos autores na semiótica. Em amarelo, o possível enquadramento da minha forma de tradução de tela para tela. Jacobson, 1971. Intersemiótica. Toure, 1986. Intrasemiótica, Eco, 2001. Interpretação intrasistêmica. Várias análises. Tradução adaptativa, não verbal, isosemiótico, novo arranjo musical de melodia padrão, vale também para os quadros.